Olá, a paz do Senhor seja contigo. É com grande alegria que eu quero compartilhar contigo neste momento de um assunto de grande importância, e de extrema relevância para a sua caminhada com Deus. Quero falar contigo neste momento sobre os grupos familiares, as dinâmicas dos grupos familiares. E por que saber a respeito dessas dinâmicas é de extrema relevância com a nossa caminhada em nossa vida com Deus. Porque como nós sabemos, como todo membro da Igreja Presbiteriana do Dourado precisa saber e entender, grupo familiar não é uma agenda a ser cumprida. Grupo familiar é um estilo de vida a ser desenvolvido para a glória de Deus. E nós sabemos, entendemos que grupos familiares são a ponta da lança, a vida da igreja no exercício da mutualidade cristã, da comunhão, da edificação mútua, da interação, do evangelismo pessoal por meio da rede de contatos de cada membro. Então tenha isso em mente. Grupos familiares não é uma agenda a ser cumprida, não é uma tabela da igreja, não é uma programação, é um estilo de vida que devemos desenvolver no reino de Cristo. E você faz parte desse reino como membro dessa igreja, e eu espero que você aproveite ao máximo as instruções que vamos passar aqui para que você possa desenvolver o seu serviço a Deus lá na comunhão do seu grupo familiar. Que nós possamos fazer bom uso dessas informações. O grupo familiar, ou a reunião de um grupo familiar, ela precisa ser uma reunião bastante dinâmica, fluida, bastante natural, porque estamos, afinal de contas, em meio à família. Por isso, grupo familiar. Nós temos 5 dinâmicas básicas, que têm o seu propósito específico, individual e coletivo. Cada dinâmica preenche um propósito específico para dar início a outra dinâmica e assim envolver o grupo, despertar o grupo, edificar o grupo e gerar comunhão, interação e, sobretudo, crescimento espiritual por meio da edificação, do discipulado, que é tão exigido por nós, pelo Senhor da igreja, por meio do evangelismo, acolhendo e transformando vidas, aqueles que se achegam a essa comunhão da fé. E os grupos familiares têm esse papel fundamental na sua vida com Deus. Então lembre-se, antes de ser uma agenda a cumprir, uma tarefa a desenvolver, é um estilo de vida que precisamos cultivar, desenvolver e crescer nisso para louvor e glória do nosso Deus. Uma dinâmica que nós precisamos prestar atenção é a dinâmica do louvor no grupo familiar. Para que serve o louvor no momento de um grupo familiar? Presta atenção nisso. O louvor é para envolver as pessoas, para que elas se dirijam a Deus. E o papel do condutor dessa dinâmica é de extrema importância, porque o condutor da dinâmica do louvor precisa atrair, envolver as pessoas e propor canções e ministrações que sejam do conhecimento de todos, canções que sejam fáceis de serem cantadas por todos e canções que vão envolver e nos dirigir a atenção do grupo para o Senhor, porque o louvor é para o Senhor e não é para o nosso deleite. Nos deleitamos, nos alegramos, temos prazer e alegria em cantar louvores ao nosso Deus, mas em suma o louvor é para Deus, é para ser dirigido a Ele. Então o condutor do louvor, presta atenção, escolha canções fáceis, conhecidas da igreja, 3 canções no mínimo, porque as 3 vão completar, vão atrair, envolver e direcionar as pessoas para Deus. Por isso precisam ser 3 canções do conhecimento do grupo. Prepare-se para esse momento. Você não precisa ser um ministro de louvor, você só precisa ter atenção ao que você está fazendo e o propósito da dinâmica. Então, prepare as canções de antemão, distribua no WhatsApp do seu grupo, leve um impresso se for preciso, mas que você conheça a canção, ou que você não tenha habilidade com canto, entre em contato com o irmão que tenha, compartilhe com ele e peça auxílio. Mas o importante é que o condutor do louvor saiba interagir com o grupo. De que forma? Não podemos ser mecânicos, precisa ser uma dinâmica natural. Como? Você não vai dizer para os irmãos, pegue agora a folha e vamos cantar a canção número 1. Não faça isso, porque se nós engessarmos a reunião, vai ficar ruim, não vai ficar prazeroso.
Compartilhe, comunique-se com naturalidade. Irmãos, vamos adorar a Deus, porque Deus merece o seu louvor, a sua adoração. O Senhor é Deus soberano sobre a terra e sobre os céus. Daí você inicia: tu és soberano sobre os céus e a terra. Ou seja, você não precisa falar, vamos cantar tal canção. Você faz uma oração com partes da canção, você ministra ao grupo com partes da canção, e assim o grupo já vai saber de uma forma indireta qual canção vocês vão cantar. E daí você inicia, ou aquele que estará te auxilia no início da canção. Tenha cuidado. Se você for usar equipamentos, rádio, celular, for reproduzir a canção, teste tudo isso antes, deixe tudo pronto antes, porque não tem nada pior. No momento da reunião, o condutor vai iniciar o momento do louvor e o aparelho trava, não está pronto, não está adequado, e aí não flui. O propósito é fluir. O grupo precisa ser envolvido, ser chamado a estar de pé, a interagir. Se são canções de comunhão, precisa haver olho no olho, interação, abraço. Se são canções de adoração, o grupo precisa estar voltado para o Senhor, atento ao que está sendo cantado, porque o propósito do louvor é envolver e direcionar a atenção de todos para o Senhor nesse momento. Captou a ideia? Nós precisamos então ter esse cuidado. Quem vai conduzir? Canções fáceis, que nós cantamos normalmente nos cultos, canções que todos tenham acesso e que você precisa envolver a todos. Você pode levar uma folha, pode publicar no grupo do WhatsApp durante a semana, para que todos estejam se preparando para esse momento, e no momento conduzir com naturalidade, com espontaneidade e, sobretudo, com alegria, com satisfação, porque louvar a Deus não pode ser um peso, não pode ser uma coisa mecânica, precisa ser o fluir da nossa adoração sincera. Amém, queridos? Presta atenção nisso. E que Deus te abençoe na condução do louvor do seu grupo familiar, e que todos nós cresçamos nessa dinâmica, porque todos nós temos o Espírito Santo e somos capazes de servir a Cristo com zelo e com excelência. Lembre-se disso, que Deus abençoe grandemente o louvor do seu grupo familiar. Segunda dinâmica é a dinâmica do edificando, que é de grande importância. Saber conduzir o edificando é de suma importância para que o seu grupo seja um grupo cativante, envolvente, para que haja edificação por meio da interação. O papel do facilitador do edificando não é dar aula, não é falar em demasia. O ideal é o condutor falar o mínimo e deixar que o grupo se expresse. É no meio da interação mútua que nós seremos edificados. A base do edificando é a mensagem do culto, ou pode ser um estudo dirigido, um estudo escrito. Mas o ponto crucial é: você se preparou para edificando? Você leu edificando, estudou edificando, no mínimo umas 3 vezes? Você entendeu o propósito do edificando, o propósito das perguntas? Durante a condução do edificando, não leia a folha, não mecanize a dinâmica, seja natural. Você está conversando com a sua família, com os seus irmãos. Então você não precisa. Vamos agora ler a introdução do estudo. Pergunta número 1. Pergunta número 2, pelo amor de Deus, não faça isso. O propósito é comunicar, interagir, faça com naturalidade, entenda a introdução e compartilhe a introdução. Hoje nós vamos meditar sobre a igreja de Éfeso, e o propósito da carta é instruir a igreja no procedimento cristão, o procedimento que é necessário para mim e para você hoje. Você vai comunicar a introdução. Dito isso, introduza a primeira pergunta sem falar vamos à primeira pergunta. Simplesmente pergunte: o que é sabedoria? Como se alcança a sabedoria? Como desenvolver sabedoria? Você não precisa enumerar as perguntas. Converse, é um diálogo entre a família. Ao passar para a segunda pergunta, de igual forma. Você não precisa, vamos agora para a segunda pergunta. Simplesmente introduza
como a sabedoria edifica a minha vida e a sua vida. Entendeu a ideia? Mas para que isso aconteça, você que vai conduzir o Edificando precisa ler, reler, se preparar, entender o propósito das perguntas e explorar este propósito. De que forma? Você não vai dar a resposta, você vai motivar o seu grupo que compartilhe a resposta. Então seja sábio ao dirigir as perguntas, para que o tempo não extrapole. Quando é uma pergunta mais simples, mais direta, mais objetiva, pergunte a uma pessoa. Quando são perguntas mais amplas, promova a participação e interação entre todos. Se as respostas foram adequadas e atenderam o propósito, não comente, não faça adendos, porque isso é que extrapola o tempo. Ou seja, passe para a pergunta seguinte, introduzindo a ideia da pergunta. E agora, irmãos, o que você acha a respeito da vida de oração? Por que orar? Como orar? Por exemplo, você não precisa mecanizar o seu diálogo. E esteja sempre atento a isso. Se as pessoas estão respondendo adequadamente dentro do propósito que você compreendeu, que foi proposto no estudo, siga em frente. Não é preciso ficar repetindo, ou não é para dar aula, é para estimular a interação e que essa interação seja gostosa, seja participativa, envolva todas as pessoas. Tem leituras de textos bíblicos? Não leia, peça para alguém ler. De que forma? Leve um papelzinho com as referências bíblicas e na hora do lanche você distribui para cada participante. E tenha o cuidado de anotar no Edificando quem ficou com qual leitura, para que você não fique perdido. Quem é que está com a leitura de Romanos 12? Quem é que está com a leitura de Efésios? Não, você vai se dirigir. Fernando, faça a leitura de Efésios 2. Gleice, faça a leitura de Romanos 1. Você dirige, porque você já se preparou no quebra-gelo na distribuição das perguntas e anotou adequadamente quem vai ler cada texto. O condutor do Edificando deve falar o mínimo. O nosso papel é facilitar, viabilizar a interação das pessoas. Você só vai intervir quando as pessoas estiverem divergindo do propósito, fugindo do foco que é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia revela. Esse tem que ser o seu cuidado e a sua atenção durante o Edificando. Que Deus te abençoe grandemente nesta etapa e nessa dinâmica do grupo e que o seu grupo cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Agora, em relação ao compartilhando a visão, como é essa dinâmica tão importante na vida de um grupo familiar? E é uma dinâmica que muitas vezes desprezamos ou não tratamos como deveríamos tratar. O compartilhando é o nosso olhar para fora, ou seja, é o id de Jesus. Como você está levando a sério o seu evangelismo pessoal? Nós não fazemos evangelismo a estranhos, nós vamos evangelizar pessoas da nossa rede de contatos. O que isso quer dizer? Na sua lista de evangelismo, seus alvos de evangelismo, você não vai colocar pessoas distantes, parentes distantes. Não é lista de oração, é lista de evangelismo. O que isso quer dizer? Pessoas que você se relaciona no dia a dia e que você está orando por elas e vai aproveitar cada oportunidade para convidar, para compartilhar a palavra. Percebeu? Não é lista de intercessão, é lista de evangelismo. Então tenha cuidado com isso, que nós temos a tendência de orar por familiares, orar por pessoas distantes, mas não são pessoas do nosso convívio. Então fica a dica, o seu alvo de evangelismo precisa ser uma pessoa acessível, aberta a você, aberta ao evangelho. Você vai estar semanalmente orando e provocando relacionamento com essa pessoa, convidando para momentos de oração, convidando para aniversários, convidando para programações especiais da igreja, convidando para o grupo familiar e colocando o grupo familiar à parte em relação a quem é essa pessoa, quais as necessidades dessa pessoa. De compartilhando a visão, durante essa dinâmica, nós devemos falar a respeito desta pessoa que é o nosso alvo, compartilhar algo sobre ela, momentos de relacionamento e orar
por cada uma delas. Todo o grupo é responsável por orar por todos durante a semana. E você, que colocou o seu alvo de evangelismo, deve se relacionar com essa pessoa intencionalmente para se aproximar, para criar vínculos, criar relacionamentos saudáveis e assim trazer essa pessoa para o grupo familiar. Então entenda, compartilhando a visão não é lista de intercessão, é uma lista na qual oramos, mas nos relacionamos com essa pessoa para trazê-las para o convívio da igreja. Seja um cristão desviado, um membro de uma igreja que não seja evangélica, uma pessoa que não é cristã, mas uma pessoa acessível a você, aberta ao evangelho, do seu convívio. Entendeu? Vamos levar muito a sério essa dinâmica, porque esse é o alvo da igreja, fazer discípulos. E se nós patinarmos essa dinâmica, nós estamos sabotando o propósito da igreja no reino de Deus. Que Deus te abençoe, dê entendimento e dê discernimento às pessoas que estão ao seu lado e que precisam do seu convite para estarem na casa do Senhor, para estarem na reunião do seu grupo familiar. Pastoreio é uma dinâmica de grande importância. O pastoreio, querido irmão, querida irmã, não é simplesmente um momento de oração. É um momento no qual vamos orar a partir do que nós estudamos no Edificando, pedindo que o Espírito Santo aplique esse ensinamento nos nossos corações, que o Espírito Santo nos confronte com a verdade, que o Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo e do pecado, para que aquilo que nós estudamos se torne o nosso estilo de vida. Então, o momento do pastoreio começa com essa oração, clamando que o Espírito Santo nos convença da verdade estudada, que o Espírito Santo nos firme na verdade estudada na palavra do Senhor. Também podemos e devemos compartilhar necessidades de oração e orarmos no momento do pastoreio por essas necessidades, mas principalmente para que a palavra de Deus seja aplicada e venha frutificar nos nossos corações diante do estudo proposto no Edificando. Então ore por esse propósito, ore pelas necessidades de oração e fundamental, esteja orando pelos membros do seu grupo durante a semana. Um detalhe importantíssimo: o pastoreio precisa acontecer de 2 a 2. É um grande erro separar homens e mulheres e ficar somente nessa dinâmica. O pastoreio efetivo acontece 2 a 2. Um membro mais maduro com um membro recém-chegado. E assim nós vamos ouvindo as necessidades, compartilhando, orando uns pelos outros e aplicando vida na vida. Então, preste atenção nisso. As dinâmicas precisam fluir dentro de um tempo estabelecido para que haja momento adequado para o pastoreio em duplas, homem com homem, mulher com mulher, maduro com o recém-chegado. E assim vamos todos trabalhando essa visão do reino que é orarmos uns pelos outros. O lanche no grupo familiar é uma dinâmica de quebra de gelo, é uma dinâmica de interação, é uma dinâmica de convívio, é uma dinâmica importante, mas o lanche não pode se resumir ao lanche. Precisa ser um momento no qual as pessoas vão chegar pontualmente na reunião, não só para se alimentar, mas para aquele momento ali de 10 minutos de lanche, interagir com as outras pessoas. Você, membro do grupo, principalmente, líderes, auxiliares, membros do grupo, esteja atento aos visitantes, interaja com essas pessoas, converse com essas pessoas e ali no momento de lanche esteja se aproximando, saiba o nome de quem está frequentando o seu grupo e tenha esse momento de integração na dinâmica do lanche do grupo familiar. Um lanche simples, que não seja dispendioso para a casa que se abre, para as pessoas que levam, mas que cumpra esse propósito de interação, quebra de constrangimentos, aproximação na vida do grupo. Uma coisa importantíssima que nós precisamos levar em consideração, isso para todos os membros do grupo: o anfitrião. O papel do anfitrião é de extrema importância para a qualidade
de uma reunião de um grupo familiar. O anfitrião é aquele que recebe o grupo. Para que ele receba bem, o líder precisa treiná-lo, orientá-lo. O papel do anfitrião é promover um ambiente agradável, promover um ambiente receptivo. Então, o anfitrião, aquela pessoa que vai receber o grupo em sua casa, precisa tomar alguns cuidados. Prepare um ambiente, coloque as cadeiras em um formato circular para que todos estejam olhando uns para os outros. Se há animais na casa, se possível, prenda, isole os animais para que eles não fiquem circulando no ambiente da reunião e desviando a atenção das pessoas. Se tem rádio, televisão ligados, desligue antes do início do lanche, para que ali todo o grupo seja focado na comunhão, na edificação, no evangelismo, para que esse momento seja agradável. E principalmente você, anfitrião, esteja na porta, recebendo, dando as boas-vindas com alegria, com boa disposição, porque a palavra de Deus garante a você, anfitrião, aquele que recebe o profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então, receber a igreja na sua casa, há bênçãos prometidas para a casa que recebe os servos de Deus. Mas faça isso com alegria, com zelo e com atenção, para que o grupo seja bem recebido, para que o grupo possa desenvolver esse momento num ambiente agradável, num ambiente no qual vai promover a interação de cada dinâmica do grupo familiar. E muito obrigado a você que recebe os grupos familiares na sua casa. As bênçãos de Deus serão depositadas sobre a sua vida e a vida de sua família. Faça isso com zelo e com alegria e que Deus abençoe grandemente a nossa querida igreja, aos nossos grupos familiares e a vida de cada família que recebe os grupos, em nome de Jesus. Para concluirmos essas instruções tão necessárias para a sua vida com Deus, porque você está servindo a Deus, não a homens. Faça tudo com zelo, com alegria, com boa disposição para concluir isso. Queridos, nós precisamos crescer no serviço, crescer no conhecimento, e isso se dá por meio da interação. Por isso eu disse no início que entender as instruções e aplicar essas instruções é algo extremamente importante para a sua vida com Deus. Porque Deus quer de nós que nós sejamos amadurecidos, que nós sejamos operosos praticantes de sua palavra, e não há fé sem obras e nem obras sem fé. Nós precisamos crescer no conhecimento, crescer no serviço. Eu espero que você aproveite ao máximo essas instruções, aplique cada uma delas e cresça nesse desenvolvimento, em como se dirigir, em como se comunicar, em como servir, porque você tem total condições de ser aperfeiçoado no seu serviço, porque o Espírito Santo habita em você para que você dê o seu melhor para a glória do nosso Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Veja esse vídeo e reveja várias vezes, assimile ao máximo e pratique para a glória do Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe.